Muito bem, meus amigos. Vamos aqui seguir os nossos trabalhos nessa sexta-feira, falando sobre o mercado da NBA e falando sobre o futuro do nosso querido Jimmy Butler. O Miami, como todo mundo sabe, foi eliminado dos playoffs para o Celtics nessa semana e muito tem sido debatido sobre os movimentos que o time precisa fazer no off-season para tentar buscar o título nessa próxima temporada, porque na opinião da maioria dos analistas, inclusive na minha opinião também, ainda existe ali uma janela de título. Só que para isso, o time precisa dar uma reforçada nesse núcleo de Butler, Adebayo e Eric Spoelstra. Só que, além de buscar reforços, o Heat também vai ter muito trabalho nessa off-season para manter alguns jogadores. O Adebayo vai ser elegível para uma extensão contratual e o nosso querido Jimmy Butler também. E aí que entra a questão do futuro do Butler. Vamos lá. O Jimmy, olha a intimidade. O Jimmy, ele tem contrato com o Heat até 2026, tá? Só que segundo o Anthony Chang, do jornal Miami Herald, o Jimmy Butler, ele já gostaria de negociar uma extensão nessa off-season. E o valor que ele gostaria de receber é um tanto quanto salgadinho. Parece que o foco dele é conseguir um contrato de 113 milhões por 2 temporadas, o que dá, em média, 56,2 milhões de dólares por ano. Ou seja, uma bala, uma bala. E assim, só para explicar, ele já pode assinar uma extensão, porque o último ano desse seu contrato atual é uma player option. Ele tem uma player option de 52 milhões para a temporada 25-26, e aí ele pode aceitar ou declinar essa player option e aí testar mercado. Então, pelo fato dele só ter mais um ano de contrato realmente garantido, que é no ano que vem, ele já vai poder assinar uma extensão nessa off-season. Só para explicar esse ponto do porquê que ele já pode assinar essa extensão. Mas enfim, ele quer assinar essa extensão de 113 milhões. E assim, é óbvio, gente, que o Butler, ele merece esse contrato. Eu sei que essa temporada foi meio que uma decepção para ele, né? Eu concordo que foi uma decepção. Ele ficou ali jogando de forma porca na temporada regular, se poupando para o playoff e machucou no play-in. Então, assim, foi decepcionante. Só que a gente tem que levar em consideração que desde que ele chegou no Heat, ele raramente deixou a desejar nos playoffs, que é onde mais importa. Temporada regular tem o seu valor? Tem. Tem. Só que o que importa mesmo para times como Miami, Celtics, Denver, Lakers, esses times que são contenders, que já meio que se acostumaram a chegar em finais de conferência, o que importa para esses times é o título, cara, é playoff. E no playoff, o Jimmy Butler, ele sempre entregou. Tanto que o cara comandou o Heat para 2 finais desde que ele chegou. Quantos jogadores fizeram isso? Pô, o Jimmy Butler, para mim, ele entra no hall de melhores contratações feitas, cara, nessa última década, talvez até no século. Pô, o cara chegou, virou o franchise player do Heat e levou o time para 2 finais. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A passagem dele, se acabar agora a passagem dele no Heat, já é um sucesso. Não sei se teria camisa aposentada. Acho que não. Acho que não, porque no Heat título conta muito. Mas, assim, ídolo, eu acho que ele é. Eu acho que ele já é ídolo de uma boa parte da torcida do Heat.
para muitos torcedores do Heat, né, que começou a acompanhar a franquia de 2015 para cá, pô, talvez o Jimmy Butler seja o grande símbolo aí do time, entendeu? Porque muitos não acompanharam o Dwayne Wade, que é de forma unânime o maior jogador da história do Heat, tá? Isso é unânime. Mas para essa geração que começou a acompanhar a NBA agora, começou a torcer pro Heat agora, o Jimmy Butler é o grande ídolo dessa galera, entendeu? Nessa era moderna, cara, ele é, pô, dos grandes símbolos da franquia. Então, assim, ele merece esse contrato. Ele merece esse contrato. Um playoff performer do calibre dele, cara, custa muito. Custa demais. Então, eu acho que ele tá certo em querer receber esse valor, até porque esse deve ser o último grande contrato da vida do Jimmy Butler. Ele tá com 34 anos, se eu não me engano. Deixa eu até ver aqui, para não falar bosta. 34 anos, ele é de 89, 14 de setembro, inclusive, hein? Então, assim, esse deve ser o último grande contrato da vida dele. Então, pô, eu acho que ele tá mais do que certo de querer ganhar essa bala. Que é merecida, de novo. É merecida. Só que assim, não é porque ele merece essa grana que ele vai ganhar. Ainda mais se tratando de Pat Riley, né, na negociação. A gente tá falando de um cara que não renovou com o Dwayne Wade. Pra galera que não acompanha a NBA há tanto tempo, quando o Dwayne Wade foi renovar com o Miami Heat, depois de tudo que ele conquistou, o Pat Riley simplesmente não quis. Falou: ah, não, tá muito caro, tá pedindo demais. E não renovou com o cara foi embora. Depois ele voltou, beleza, show de bola, mas ele foi embora. O Pat Riley deixou o maior ídolo da história da franquia ir embora. Por quê? Porque ele não quis pagar o que o Wade queria. Então, assim, apesar da lógica dizer que o Butler vai receber essa extensão, porque ele merece, não dá para cravar 100% que o Pat Riley vai assinar. Apesar de ser algo necessário para o Heat aproveitar essa última janela de título. Não tem como o Heat ser campeão agora sem o Jimmy Butler. Precisa dele, entendeu? Precisa dele. Mas, se tratando de Pat Riley, tudo é possível. Inclusive, o David Aldridge, ele publicou nessa semana um artigo dizendo que pode meio que tá rolando uma ruptura entre o Butler e o Miami Heat. Ele falou o seguinte, ó: Miami tem uma cultura e uma forma de pensar muito rígida em relação à disciplina de seus jogadores e não admite individualismo. Enquanto isso, Butler tem perdido vários jogos de temporada regular nos últimos anos, o que prejudica as campanhas do Heat, por mais que ele cresça nos playoffs. Há uma sensação clara de que, além de perder muitos jogos, ele não se importa muito em alguns momentos, o que seria ruim na visão da franquia. Então, David Aldridge publicou isso. Admito que eu não confio muito no Aldridge, porque ele não é uma fonte tão confiável assim quando se trata de informações. Ele já deu várias barrigadas, mas fica aí o relato de uma possível má relação entre o Butler e o Miami Heat, e aí engloba também o nosso querido Pat Riley. Mas assim, tem essa questão da extensão do Butler. E aí, entrando na segunda parte aqui do vídeo, que é sobre o interesse dos Sixers no Jimmy Butler, é o seguinte: o Brian Windhorst, da ESPN, ele reportou que o Sixers irá monitorar de perto a situação do Butler nessa off-season e que um retorno do jogador para a franquia, lembrando que ele já jogou no Sixers, seria muito bem visto pela diretoria de Filadélfia. Particularmente, eu não boto muita fé nessa história de retorno, tá? Por alguns motivos. Primeiro,
Isso só rolaria agora por meio de troca, porque ele tem contrato para a próxima temporada. E aí, quem é que o Sixers iria envolver nessa troca? O Maxey? Impossível. Impossível. O Embiid fora de cogitação. Tirando Embiid e Maxey, que outra moeda de troca o Sixers tem? Tem ninguém. Tem ninguém. E o valor de mercado do Butler é absurdamente alto. Absurdamente alto. O Jimmy Butler, para mim, tendo como base as trocas que rolaram recentemente, o Butler, para mim, hoje, ele vale pelo menos 3 picks de primeira rodada, pelo menos 3, e 2 bons jogadores. Jogadores bons, acima da média, tá? O Sixers não tem isso para oferecer, considerando que Maxey e Embiid estão fora de cogitação. Então, por troca, não rolaria. Então, agora, esse retorno não iria acontecer, porque o Butler tem contrato. Segundo motivo, eu não acho que o Sixers vai segurar esse espaço no cap que vai ter nessa off-season para assinar com o Butler em 26. O Sixers vai ter um rombo no seu salary cap para essa off-season, vai ter um espaço enorme, enorme. Talvez seja o time que mais vai poder gastar nessa off-season. Só que não vai poder gastar no Butler porque ele não vai ser agente livre agora. Ele só vai ser 25, 26 se ele declinar sua player option. E se ele não estender agora seu contrato. Então, eu não acho que o Sixers vai segurar esse espaço no cap para gastar com o Jimmy Butler. Eu tenho uma grande convicção de que o Sixers vai apertar o gatilho agora num Paul George da vida. Sabe? Eu não acho que o Sixers vai segurar essa grana. Então, também não acho que vai rolar se o Butler virar agente livre lá na off-season de 25, 26. E aí o terceiro motivo de eu não comprar esse barulho da volta dele para Filadélfia é que depois da parada do Tobias over me, eu não acho que o Butler vai querer voltar para os Sixers, velho. Eu acho que ele não tem a mínima vontade de voltar para os Sixers. E eu acho que por ele ter criado uma identificação muito forte com o Miami, eu acho que ele não jogaria em outro time do leste. Pelo menos é a minha visão. Então, assim, eu não compro mesmo esse barulho da volta dele. E, sinceramente, eu também não compro esse barulho de que tá rolando uma ruptura entre ele e o Heat. Não compro, cara. O que eu acredito é que o Pat Riley, ele pode sim não dar a grana que o Butler quer. Ele pode não dar esses 113 milhões por 2 temporadas. Só que eu acho que na pior das hipóteses, o Butler assina por um valor menor ou por um tempo menor de contrato. Tipo, pega uma bala por 1 ano, entendeu? Eu acho que, na pior das hipóteses, é isso que vai acontecer. Se eu fosse apostar uma grana, apostaria que o Miami vai dar o que o Butler quer e ficar com ele até o fim da carreira dele. Porque eu acho que o Butler não joga até os 39. Eu acho que esse vai ser o último contrato grande e o último contrato dele na NBA. Entendeu? Então, é o que eu acho que vai acontecer. Eu realmente não acho que ele vai para Filadélfia e eu não acho que ele vai embora do Heat. Eu acho que ele vai renovar, tá? Mas aí é a minha visão. Quis aqui trazer essas informações para vocês. Eu quero saber a visão de vocês sobre isso, cara. Vocês acham que o Butler... Primeiro, você acha que o Butler vale 113 milhões por 2 temporadas? Comenta aí que eu quero saber sua opinião sobre isso. Segundo, você acha que o Pat Riley pode não dar essa grana para ele? E se não dá, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o Miami vai tentar trocar? Vai ficar com ele só até terminar esse último ano garantido e aí deixar ele para o mercado? Quero saber sua visão sobre essa questão também. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.